O dia do Senhor. Olá, espero que você esteja bem. Nós estamos aqui mais uma vez, hoje para falarmos do livro de Obadias. Obadias que tem apenas um capítulo. Então, hoje falaremos de Obadias, profeta Obadias. Mas antes de entrar no texto, é necessário que eu faça aqui 3 pedidos. E o primeiro pedido é para que você não apenas curta, mas compartilhe esse estudo com outras pessoas, para que outras pessoas venham ser edificadas, abençoadas. O segundo pedido é para que você adquira a Bíblia 365, porque através dela você vai ler um trecho do Antigo Testamento, um trecho do Novo Testamento, um trecho de Salmos e um trecho de Provérbios. E com isso, o desejo do nosso coração é que você venha ler a Bíblia toda em um ano. Aceite esse desafio, porque certamente você será abençoado. E o terceiro pedido é para você participar de pelo menos um dos estudos que nós disponibilizamos ali na igreja. Então temos estudos às segundas, às quartas, às quintas, aos domingos. São dias diferentes, horários diferentes, temas diferentes. E o desejo do nosso coração é de alguma forma alcançar você para que você venha participar do estudo e adquirir mais conhecimento da parte de Deus. E você pode conferir então os dias e horários e temas desses estudos na descrição desse estudo no YouTube ou então na nossa página no Instagram, na agenda da semana. Então confere lá e venha fazer parte de pelo menos um dos estudos. E depois então desses pedidos, vamos para o texto de hoje. Como disse, Obadias é apenas um capítulo e nós vamos ler do versículo 15 até o versículo 18. Então, esse texto de Obadias é um texto bem curto. A gente vai perceber aí então, que é o menor texto aí do Antigo Testamento. A bem da verdade, é o texto que usa então, tem a menor quantidade de palavras em hebraico. São 292 palavras em hebraico, é um texto bem curto, mas com uma mensagem um tanto quanto profunda. Então diz assim o texto de Obadias, versículo 15 até o versículo 18. Pois o dia do Senhor está próximo para todas as nações. Como você fez, assim lhe será feito. A maldade que você praticou recairá sobre você. Assim como vocês beberam do meu castigo no meu santo monte, também todas as nações beberão sem parar, beberão até o fim, e serão como se nunca tivessem existido. Mas no monte Sião estarão os que escaparam. Ele será santo, e a descendência de Jacó possuirá a sua herança. A descendência de Jacó será um fogo, e a de José uma chama. A descendência de Esaú será a palha. Eles a incendiarão e a consumirão. Não haverá sobreviventes da descendência de Esaú, declara o Senhor. Então, esse texto de Obadias aqui vai tratar a respeito do juízo que Deus irá trazer aí para o povo de Edom. Lembrando que se você abrir em Gênesis capítulo 36, você vai perceber que Edom, na verdade, é Esaú. Então, Esaú, também conhecido como Edom, era um povo, então, irmãos ali, então, do povo de Israel. Então, Jacó e Esaú eram irmãos gêmeos, e aí vão surgir 2 povos, de Jacó surge Israel, o povo de Israel, que o Senhor mudou o nome de Jacó para Israel, e o de Esaú teve o nome mudado para Edom, então aí dos edomitas, que são irmãos, mas que depois se tornaram inimigos durante toda a história aí de Israel. Eles tiveram conflito ali com os edomitas. Então, aqui em Obadias, do versículo 3 até o versículo 14, o profeta vem falando a respeito do que eles fizeram e desse juízo que virá sobre esse povo então de Edom.
Depois aqui do versículo 15 até o versículo 18 vai falar a respeito do dia do Senhor. E depois então do versículo 19 até o versículo 21, quando acaba então o livro aí do profeta, ele vai falar da restauração de Israel. Quando a gente foi estudar aqui o livro de Obadias, nós descobrimos primeiro que é difícil identificar esse profeta e o período em que ele escreveu. Então aqui não traz o nome do pai, não traz a ascendência dele para a gente poder descobrir aí mais ou menos o período. Também não fala a respeito de nenhum rei que reinou, como outros profetas, né? Que falam às vezes quem era o rei que estava reinando no Reino do Norte ou no Reino do Sul, e no Reino do Sul também, como o profeta Isaías vai falar do rei que reinava no Reino do Norte, no Reino do Sul. Então a gente percebe, e lendo alguns autores, que pela forma como foi escrito aqui então o texto, e vendo que esse povo edomita, houve então uma ação deles contra o povo de Israel, os autores entendem que muito provavelmente Obadias ele é de um período pouco após a destruição ali de Jerusalém, que acontece no ano 586 a.C. Então ele vai ser escrito nesse período de exílio, né? Mas a gente não sabe se o profeta estava no exílio, como que foi então construído isso. Então nós vamos nos ater apenas à mensagem do livro. E aí então o que a gente percebe é que vai falar a respeito do dia do Senhor. Então o dia do Senhor é um dia de juízo. Todas as vezes que você lê tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento a respeito então do dia do Senhor, é o dia do juízo. É depois então, né, quando todos já estiverem ressuscitados, uns para a vida e outros para a morte. Está tratando então a respeito do juízo do Senhor. E aqui vai falar a respeito então do comportamento, né, do povo de Edom. E fala no versículo 15, então, né, a respeito do dia do Senhor, vai falar que como você fez, é a palavra para os edomitas, como você fez, assim lhe será feito. A maldade que você praticou recairá sobre você. Então, é o que diz então ali Paulo, por exemplo, em Gálatas capítulo 6, de que tudo que o homem semear, isso também ceifará. O que o homem planta, o homem colhe, né? E aqui vai ser então o dia da colheita, que é o dia do juízo. Esse dia que o Senhor vai fazer justiça. E ele vem falando a respeito desse juízo, mas o que chama a atenção aqui também é a respeito, lá no versículo 18, que vai falar que a descendência de Jacó será um fogo, a de José uma chama. A descendência de Esaú, que é Edom, será a palha. Eles a incendiarão e a consumirão. Não haverá sobreviventes da descendência de Esaú, declara o Senhor. E aí, lendo então aqui alguns comentaristas, né? Usei aqui o livro de introdução e comentário a Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque e Sofonias, que é da série Cultura Bíblica da editora Vida Nova. Utilizei aqui também a Bíblia de Estudo Thomas Nelson, lendo então ali a sua introdução e os seus comentários. Eles vão trazer então, abordando que essa declaração aqui do Senhor de juízo contra Esaú, que é Edom, Esaú está representando todas as nações da terra, não apenas o povo de Edom, mas todas as nações da terra. E quando fala aqui a respeito de Jacó e José, está se referindo então à descendência de Jacó e José, que nada mais é do que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Então, eu preciso trazer aqui para a gente pensar um pouco no texto de Mateus capítulo 3. Então, Mateus capítulo 3, eu quero destacar aqui o versículo 11
e o versículo 12, que vai falar a respeito então dessa palha, que vai falar a respeito desse fogo. Então diz assim, palavra do Senhor, palavras de João Batista. Eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão e limpará sua eira, juntando seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Então aqui João Batista está falando a respeito então de uma separação de dois lugares, trigo para um lado, palha para o outro, trigo juntada no celeiro, palha sendo lançada no fogo. E é essa mensagem que Obadias traz aqui, então, no versículo 18. Então, se nós formos ler aqui Obadias, versículo 18, ele fala: a descendência de Jacó será um fogo, a de José é uma chama, a descendência de Esaú será a palha, eles a incendiarão e a consumirão. Não haverá sobreviventes na descendência de Esaú, declara o Senhor. Então ele está falando a respeito desse juízo que virá sobre todas as nações. E como falo aqui, e já falei, e já li aqui o versículo 15, vai falar que como você fez, assim lhe será feito. A maldade que você praticou recairá sobre você. Então é uma palavra de juízo que o Senhor traz. Mas para nós cristãos é uma palavra de esperança. O dia do Senhor para nós cristãos é um dia tão aguardado, quando nós ouviremos: vinde benditos do meu Pai, como está falando ali em Mateus 25, palavra do Senhor a respeito da separação então, das ovelhas e dos bodes. As ovelhas à direita, os bodes à esquerda, e as ovelhas vão ouvir: vinde benditos do meu Pai. Essa é a palavra que a gente espera. Mas para que a gente possa ouvir essa palavra, vinde benditos do meu Pai, nós precisamos ser conhecidos de Deus. Apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios, capítulo 8, que é a respeito desse Deus nos conhecer. Então, Jesus fala lá em Mateus 7, 22 e 23, que naquele dia muitos dirão: em teu nome profetizei, fiz milagre, expulsei demônio, mas eu falarei claramente: afastem-se de mim, vós que praticais o mal, porque eu não te conheço. Então a palavra mais aguardada por nós cristãos é: venham que eu te conheço. E para que o Senhor venha nos conhecer, é preciso que a gente venha primeiro aprender o Evangelho, conhecer o Evangelho, viver o Evangelho, vivermos uma vida íntegra, reta, tementes a Deus e que se desviam do mal. O que o Senhor nos chama é para uma vida de santidade. Então, se nós ansiamos por esse dia do Senhor, esse dia então que nós vamos ouvir: vinde benditos do meu Pai, porque eu te conheço, para isso é necessário uma vida de santidade. E a gente precisa parar e nos examinarmos, como diz então apóstolo Paulo lá em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5. Examinai a vós mesmos. Deixa eu abrir aqui 2 Coríntios 13, 5. Eu quero ler esse texto aqui com você, para que fique bem claro o que o apóstolo Paulo fala aqui. Então, 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5, diz assim, versículo 5: examine-se para ver se vocês estão na fé, provem-se a si mesmo. Não percebem que Cristo Jesus está em vocês, a não ser que tenham sido reprovados? Então nós precisamos fazer essa autoanálise, nós precisamos perceber como que nós temos vivido.
tivemos a nossa mente mudada, transformada pelo Espírito Santo, como Paulo fala lá em Romanos capítulo 12, versículo 2, precisamos ter então essa mente transformada para que a gente não esteja no mesmo molde, no mesmo padrão desse mundo, e para que sim nós venhamos ser aprovados pelo Senhor. Então examine, pois, o homem a si mesmo. Se examine, veja, perceba que o Senhor está em você através da santificação da sua vida, através do fruto do Espírito. Como fala lá em Gálatas 5:22, saber se você está cheio do Espírito Santo. São 4 coisas necessárias que dizem se você está cheio do Espírito Santo. Está lá em Efésios capítulo 5, do versículo 18 até o 21. É o que você fala para o outro se edifica, o que você fala para você, se você se autoexorta, ser grato e se sujeitar. Encha-se, ou como diz o apóstolo Paulo, lá em Efésios 5,18, deixe-se encher pelo Espírito Santo. Pense nisso e que o Senhor te abençoe.